Oi galera, meu nome é Ivan Seidel e essa é uma videoaula sobre comunicação usando o Arduino. No caso, a gente está falando sobre a comunicação serial, que é um tipo de comunicação muito utilizado hoje em dia e basicamente é uma forma de transmissão de dados entre um periférico e outro periférico, né? E a gente tem vários padrões, né? Não existe só um tipo de comunicação serial. Serial é como se fosse a teoria, né? E tem na prática vários tipos de comunicação. A gente vê aí, por exemplo, RS-232, RS-485, até mesmo a Ethernet, MIDI é um tipo de comunicação, serial ATA, né? E aí tem uma pancada a mais, né? Mas uma interessante que eu achei foi o código Morse, né? Ela é uma forma de comunicação serial. E já já a gente vai entender por que é serial, né? Serial no Arduino, a gente tem diversas formas, né? Diversas partes no hardware do microcontrolador do Arduino que fazem comunicações seriais. E as principais são os ART, né? A gente fala os ART, mas é uma sigla para Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Já já a gente fala o que é isso. E a I2C, né? É um padrão muito utilizado para sensores e até mesmo memória e PROM, né, e coisas do tipo. E como que funciona, né, essa comunicação serial? Você tem sempre o lado A, o lado B. No caso aqui a gente está falando sobre os ART, né, aquela Universal Synchronous Asynchronous, papapá. E todos os periféricos eles têm um RX e um TX, né, que a gente chama de receiver e transceiver. O receiver ele sempre recebe dados e o transceiver ele sempre transmite. Isso é num padrão que chama Full Duplex. Se vocês quiserem dar uma olhada na internet, ver mais a fundo o que é isso, mas simplesmente diz que tem um fio para cada coisa, né, para cada dado sendo transmitido. Então, o lado A aí, no caso, quando vai transmitir para B, ele usa o transceiver dele. O lado B, quando vai transmitir para A, ele usa o transceiver do lado B, dele mesmo. Existe half duplex, que chama, e eles usam o mesmo canal de comunicação, como se fosse um fio só sendo utilizado tanto para enviar quanto para receber, né? E o que seria aí no caso o A e o B, né? O que pode estar no lugar desse A e no caso no lugar do B? Pode ser um Arduino e um Arduino, a gente querer conectar, por exemplo, dois Arduinos. Eu já fiz isso em vários robôs, às vezes para delegar funções, né? Por exemplo, a gente tinha um robô que jogava futebol, eu já falei num vídeo, e ele precisava ficar sempre de olho na bola, né? A gente tinha vários sensores de infravermelho em volta do robô, e esse Arduino especial, né, que a gente colocou, só fazia a leitura da bola. Ele já filtrava, já fazia um monte de coisa com esses dados e depois o Arduino principal recebia esses dados já filtrados. Mas também pode ser, por exemplo, um Arduino e o computador. Quando você liga serial e você põe para debugar alguma coisa, mandar um Hello World ou alguma coisa do tipo, você está comunicando com o PC, né? Mas é interessante notar que você não está comunicando diretamente com o PC, né? O PC ele não tem o que chama essa USART, ele tem USB. A gente chama muito e fala muito USB, mas o que é USB? É um padrão de comunicação que o computador usa que também suporta o USART, né? Que é uma forma de serial. Ou pode ser, por exemplo, um PC, né, um computador comunicando com webcam, ou um PC comunicando com um mouse, comunicando com um teclado, ou qualquer outra coisa que a gente precise comunicar. É interessante notar também que pode ser qualquer outra coisa, né? A gente não tem uma limitação, isso tem que ser com isso. Os padrões de comunicação eles são feitos justamente para serem um padrão, para você poder comunicar coisas sem nem saber que elas existam, né? É igual o inglês, português, espanhol. Se você sabe falar português, você vai comunicar com alguém que saiba falar português. Se você conhece o inglês, você vai comunicar com alguém que fala inglês. Então, o protocolo seria, no caso, essa linguagem, né? Essa linguagem que você está usando. E o meio que a gente comunica, por exemplo, posso estar falando com vocês aqui por áudio. Esse é o meio que a gente está comunicando. Mas eu posso também estar falando com vocês via texto e usando a mesma linguagem. Então, isso seria equivalente ao nosso hardware, né? Seria o USB, o USART, o I2C, enfim.
E como que esses dados eles são transmitidos, né? Quando eu era menor, eu sempre achava que os fios eles passavam mesmo informação, né? Caracteres e coisas assim. Mas depois que a gente vai estudando e aprendendo um pouco a fundo as coisas, a gente vê que não é nada mais, nada menos que 1 e 0, né? Nada mais, nada menos que 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, dependendo aí da comunicação. E uma sequência disso, você cria o seu dado, né? Você está comunicando uma coisa com a outra pelo tempo, né? Você está mandando as coisas em sequência e recebendo elas em sequência. E uma forma da gente entender isso bem simples é o código Morse mesmo. É um código bem antigo, né? E como que você transmite nele? Ao invés de ser 1 e 0, você transmite, vamos colocar aí um período e um período mais longo. E a sequência desse período e período mais longo é que você forma o seu dado. No caso, um A, um B, um C, um caractere 0, 5, 9. E aí, você juntando esses caracteres, né, a gente pode chamar também de bytes, né, a gente consegue ter a nossa informação total. Com a comunicação serial síncrona, né, o USART, ele é Universal Synchronous, esse primeiro síncrono, quer dizer que a gente tem que definir um tempo. Né? Então, vocês já devem ter percebido, quando você vai configurar ali o serial no Arduino, você diz serial.begin e tem um valor ali dentro, 9.600 ou 57.200, enfim, tem vários valores já padrões de bits por segundo. Por que a gente precisa saber isso? É porque a gente não tem o que chama de clock, não tem um sinal de clock. A gente não tem um sinal que vai dizer, ó, agora eu mandei um bit, agora eu mandei um bit, agora eu mandei um bit. Na hora que você manda o primeiro bit, ele já espera o segundo bit depois de X tempos. E ele vai esperar o terceiro bit depois de 2x tempos. E é assim que vai. A gente está comunicando de uma forma síncrona. A parte assíncrona do Universal Asynchronous seria porque a gente teria os dois fios, né? Um enviando e um recebendo. Quer dizer, a gente pode tanto enviar quanto receber ao mesmo tempo sem problema algum. E a gente normalmente, né, não vou falar em todos, mas no que a gente vai trabalhar aqui, você só consegue mandar 8 bits. Então, você manda de byte em byte. Não quer dizer que, mandei um byte, acabou a comunicação, só posso mandar isso. Não, você pode mandar quantos bytes você quiser, mas o tamanho dele é de 8 bits. A gente não tem 9 bits, nem 7 bits, são 8 bits. E você manda 8 bits e vai chegar do outro lado 8 bits. E aí vem uma pergunta que eu faço, né? Eu acho que nem todo mundo percebe isso, mas como que a gente consegue mandar caracteres, né? Se a gente está falando que a gente só pode mandar um byte de vez, como que a gente manda, por exemplo, um Hello World, né? Aquele primeiro exemplo usando a serial com o Arduino, a gente manda um Olá Mundo. E como que funciona isso, né? Existe uma tabela que a gente chama de ASCII. E todo mundo já deve ter ouvido essa palavra, ASCII, né? E essa tabela, ela é basicamente uma relação entre um valor do byte e um caractere. Então, se a gente perceber aqui, ó, o 0 é um caractere nulo. E a partir do caractere, vamos ver aqui, do número 48 em decimal, vocês podem notar ó, que é o 0. Achou aí logo no meio da tabela. Aí, o valor 49 equivale ao valor 1. E aí depois, ó, 65 decimal equivale ao A maiúsculo. E aí vai. Você tem até o Z, colchete, todos os caracteres que a gente tecla, né? Eles estão nessa tabela ASCII. Quando a gente está usando, por exemplo, um arábico ou um japonês, alguma coisa, tem uma outra tabela para representar isso. Eu sei que o Japão, né, e Coreia, eles têm centenas de enfim, tem muito caracteres. Eles são tudo doidos, eles têm um monte de tipo de caractere para cada fonema, enfim. E eles acabam precisando, às vezes, de 16 bits para colocar esse caractere, porque eles têm mais que 256 possibilidades de caracteres. Você vê que a gente está usando até 127 aqui, ó, no caso. O último é o delete, né? E
E a gente tem então muito restando ainda, só que essa tabela ela é fixa e ela vai ser assim até que a gente morra, entendeu? Se quiserem fazer uma outra, vai ter um outro nome, essa é fixa. Mas enfim, voltando ao caso do Arduino, a gente transmite os dados e o Arduino ele já faz essa conversão. Quando você manda serial.print ou println e você manda um número, a gente vai ver que na verdade ele está convertendo aquele número para uma sequência de caracteres. Ele não está mandando o número inteiro. Quais são essas utilidades no Arduino, né? Como que a gente pode usar esse serial no Arduino para fazer alguma coisa útil? Uma delas é a gente comunicar mesmo o Arduino com o PC, não só usando a porta serial para comunicar dados, tipo Olá Mundo, ou coisas escritas que a gente entenda, mas a gente pode também comunicar o Arduino com um programa que está rodando no computador. Por exemplo, Processing, ou uma aplicação em Java, em PHP, em ASP, o que for. Desde que esteja rodando no computador, você consegue ter acesso a essa porta COM. E uma coisa interessante é que essa porta COM, né, que ela cria, né, essa porta serial, é limitado a um processo no computador rodando para aquela porta serial. Então, você não consegue ter duas aplicações lendo e escrevendo na porta serial do Arduino. Somente uma o computador vai permitir. Então, às vezes a gente tem alguns paus, né, sei lá, tá usando isso, o Arduino com algum outro programa e você tenta gravar, ele fala, a porta COM não achou, é porque realmente ela está sendo usada. Você tem que acabar com o uso dela pelo outro programa para continuar o uso dela por essa outra aplicação. E uma coisa também que é muito útil, que eu uso muito, eu já citei aqui, é você realmente comunicar dois Arduinos, ou um Arduino, qualquer outra plataforma que seja, né? Como se fosse um escravo e mestre. Por exemplo, eu falei do robô do Soccer, né? Tinha o escravo, que era esse processo menor de ler aonde está a bola, e o mestre, que era o nosso CPU principal. E, por exemplo, Bluetooth, né? Quando vocês estão comunicando via Bluetooth, na verdade ele é só uma camada para converter os dados seriais em um sinal de rádio, né? Um sinal eletromagnético sem fio, e no outro lado tem um receptor, que também pode ser um emissor, que recebe sinais via Wi-Fi, né? Rádio, sei lá, e converte de novo para serial. Então a gente tem um intermediário entre um lado da USART e o outro lado da USART, né? Citando aí o caso do Arduino. Alguns problemas que a gente vê quando começa a trabalhar com serial é que os bits eles podem ser modificados. Como assim, bit modificado? Vamos supor que você tenha mandado o valor 0, né, um byte 0 pela serial. Por algum problema de hardware, né, que eu falo de físico, algum ruído, alguma coisa, por acaso, um bit foi lido como 1. Então, do outro lado, você vai receber um byte, mas você vai ler ele diferente de como você enviou. Isso é um problema. Um outro problema é byte perdido. Às vezes você está com algum problema físico e você acha que você enviou um byte, mas você não enviou nada, né? Às vezes falhou ali no início da mensagem, no final, enfim, ele não detectou um byte, foi uma falha. Um outro tipo também é bytes aleatórios, né? Que se você deixar a serial flutuando, né, sem conectar em nada, e não tiver nada puxando ela para 0 ou para 5 volts, ela vai estar lendo ruído ali. E de repente esse ruído pode, formar um byte, pum, mandou, e ele vai ler uma coisa aleatória. Então, isso, por mais que a gente pense, mas isso é bobeira, assim, é uma vez em 1 milhão. Não, isso acontece muito, e muito mesmo. E, inclusive, a gente tem que pensar sempre nessa certeza de que os dados vão chegar do outro lado sem estarem modificados, né? Imagina, você tem lá no caso do nosso robô, a gente está detectando a bola na frente. Do nada, inverter um bit e aí finge que a bola está lá atrás. O robô começa a virar e fazer uma coisa doida, né? A gente não quer isso. Antes mesmo dele detectar e receber essas mensagens, a gente tem que checar, tá certo essa mensagem? E a gente vai ver que tem algumas formas da gente ter certeza, né? Ou o máximo de certeza de que a mensagem chegou certa.
Bom, a gente falou aí então dessa questão do hardware, né, que tem vários tipos de protocolos que comunicam via serial, e tem uma camada acima que também chama protocolo, enfim, é tudo protocolo hoje em dia, mas não, eles têm uma pequena diferença, né? Por exemplo, com o mesmo protocolo de comunicação que chama USART do Arduino, a gente consegue colocar via software vários protocolos em cima dele, quer dizer, é a linguagem mesmo, é o português, é o inglês, é o espanhol, é como você vai usar para comunicar A e B. O protocolo em hardware seria o USART, o I2C, enfim, seria essa coisa mais física. Já esse protocolo que a gente vai estar falando agora é coisa mais teórica, coisa que vai mais na parte do software. Eles também definem, né, essa forma de enviar e receber dados. Então, é como eu falei, é a linguagem que você está comunicando. Como que você vai falar, sensor, me vê esse dado aqui, ou sensor, faz uma medida. Essa faz uma medida, me vê esse dado aqui, você tem que acabar transformando isso em bytes, né? Transformando isso em uma comunicação serial. E existem vários protocolos, né? Eu normalmente gosto de criar os meus. Se vocês vão criar realmente o seu, eu vou explicar como fazer e algumas dicas legais para vocês usarem e como achar mesmo um protocolo decente. Dependendo de cada aplicação, você vai ter um protocolo diferente. E aí vem uma pergunta, né, que eu sempre me falo, mas qual que é o melhor protocolo? Tem um melhor carro? Você conhece algum melhor carro? Não existe. Se você está na cidade, você vai preferir um carro de cidade. Se você viaja muito, você vai preferir um carro de estrada. Se você sobe morro com o seu carro, você vai preferir uma picape ou alguma coisa 4x4. Mas a 4x4 não vai se dar bem aqui na cidade, você vai gastar muito combustível. Então você vê que tem sempre um porém, né? Tem sempre uma coisa boa e uma coisa ruim. Mas dentre todos eles, você tem que procurar o que tenha menos chances de dar erro, né? A gente vai ver que a parte física, a gente não consegue filtrar nem prevenir erros, né? A não ser mesmo com resistores, capacitores, enfim, usando uma coisa física no hardware. Mas via software, a gente tem que pensar que esses erros acontecem. E o nosso protocolo tem que, pelo menos, ter uma chance, né, de verificar se isso deu errado. Opa, essa mensagem aqui não está certa, não pode ser isso que eu estou recebendo, entendeu? Eu não quero me autodestruir, eu só quero ler o valor do sensor. Então, tem que ter um filtro, né, via software para isso. E menos dados transmitidos. Às vezes, se a gente começa a colocar muita coisa no nosso protocolo, ele vai ficar muito grande. Então, você vai reduzir a sua velocidade com que você recebe ou envia dados. Vamos supor que eu queira dizer para minha mãe para ela fazer um almoço de amanhã. E aí eu vou e falo, mãe, eu quero um almoço amanhã ao meio-dia e eu quero que tenha arroz, feijão, carne e batata frita. Enfim, essa foi minha frase. Eu enviei para ela. Ela recebeu e entendeu. Beleza. Se eu ficar falando isso todo dia, eu posso resumir em mãe, almoço amanhã, carne e batata frita, porque arroz e feijão sempre tem, né? Então, descarta isso. Amanhã, meio-dia, é sempre meio-dia, então eu descartei isso também. A gente formou um protocolo. Esse primeiro exemplo, então, é o que a gente sempre faz mesmo com o Arduino, uma coisa bem básica para a gente começar a aquecer nosso programa. Então, galera, esse aqui é o software que eu vou estar usando para programar. Ele é simplesmente um editor de texto bonitinho. E vamos começar então definindo aqui o nosso padrão do Arduino, né, que é bem bonitinho de ser, o void setup e o void loop. E a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um serial.begin. Esse serial.begin é justamente aquela parte síncrona do USART, né? Essa parte aqui, ó, do S, synchronous. E ele define a velocidade que os bits vão ser enviados. A gente tem aqui vários valores que a gente pode colocar e a limitação desse valor é o hardware do microcontrolador que você está usando, né? No caso, até 57.200 fica legal de usar nesse Arduino Uno e tal. E onde eu vi isso? No site do Arduino mesmo. Vocês podem ver aqui, ó, esses padrões eles na verdade são universais, não é uma coisa que o Arduino criou.
Mas é interessante saber que existem valores padrões. E se você notar, eles são sempre dobro de 300, ou 600, 1.200, 2.400, 4.800. Eu acabei de descobrir isso também, tá? Mas enfim, a gente vai usar aqui 57.600. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no loop, né, e que a gente vai fazer para sempre, é dar um serial.println. E a gente vai escrever hello world com exclamação. Beleza, primeira prática concluída com sucesso. Agora vamos parar e pensar o que o Arduino está fazendo quando a gente manda ele imprimir hello world. Quando a gente manda ele imprimir, ele vai pegar essa string, tá? E ela vai decompor essa string em todos os caracteres que ela compõe. E vai virar uma coisa assim na hora de enviar. Ele vai enviar primeiro esse, depois o E, depois o L, depois o L, depois o O, depois um espaço, depois um W, O, R, enfim. O último caractere normalmente é um raba 0, que chama. Ele é um caractere nulo e ele é representado pelo byte 0 mesmo. Tá? Enfim, quando a gente dá um println, ele também manda um raba n, que chama. Uma contrabarra IN, que é uma quebra de linha. Se a gente der um raba T, é um caractere especial também que chama tab, né? Se a gente quiser dar um tab lá no console que a gente está recebendo. E uma coisa interessante da gente notar é que esse texto aqui, a gente está enviando ele e ele está sendo recebido do outro lado. E no Arduino a gente vai realmente receber ele. Agora vamos avançar um pouco e dar um serial.println no valor 1000, por exemplo. O que você acha que ele está fazendo agora? Pensa assim, bom, ele pode enviar o valor 1000 direto, né? Mas vem um problema. Tem como colocar 1000 em 1 byte? O valor máximo de 1 byte é 255, né? Então tem como a gente enviar 1000 em 1 byte? Não tem. Realmente o que o Arduino faz por trás disso é decompor esse número também em uma string, né? Então ele vai enviar o 1, o 0, o 0 e o 0. Depois o raba n, o que for. E dessa forma você consegue imprimir qualquer coisa sem que o outro lado entenda o que você está mandando. Isso é um protocolo bem legal, né? Um protocolo para humanos. Qualquer coisa escrita, você põe ela em forma escrita e manda. Enfim. Mas então, como que eu consigo então mandar realmente um byte ou alguma coisa crua, né? Esse raw data, né? Esse dado cru enviar pela serial. Quero mandar 1 byte pela serial. Tem como escrever aqui? Ele vai mandar 1 byte? Então, essa é a próxima prática. Ela é muito simples e vocês vão ver que é realmente muito simples, mas qual que é o objetivo aqui? A gente criar um protocolo para enviar o valor de um sensor de toque. Né? Então, a gente tem um sensor de toque, né? Um push button, alguma coisa, e a gente quer mandar isso para outro Arduino. Pode até mesmo ser para o computador ou qualquer outra coisa, mas o que a gente quer é mandar o valor de um sensor de toque. A gente poderia fazer da seguinte forma, né? Vamos fazer uma coisa aqui. If digital read, nosso pino do sensor, vamos definir ele aqui em cima. Define pin sensor toque. Ele vai estar no pino 10. Aí aqui a gente configura ele com pin mode. Input. Beleza. E aqui, se o digital read, né, foi igual a high, aqui eu já vou ensinar um macete. High é a mesma coisa que 1. Logo, você checar se isso aqui é igual a 1 é a mesma coisa que checar se é igual a verdadeiro, que é a mesma coisa que deixar isso sem nada. Então, se verdadeiro, ou seja, se 1 e verdadeiro é a mesma coisa. A gente simplificou o código aqui, ele ficou um pouquinho mais rápido. Talvez não pelo compilador, mas enfim, é uma forma mais bonita de escrever.
e se não, papá. E aí, se ele tiver realmente pressionado, né, o que for, a gente vai mandar um pressionado. Se não, a gente vai mandar despressionado. Isso é um protocolo ótimo para a gente ler. Porque para um Arduino ler, isso é horrível. A gente tem que ver, chegou o caractere D, depois chegou o E, o S, o P, o R, E, S, 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 I, E, O, N, A, D, O, e o que tiver depois, raba N, enfim. Olha o quanto de dado a gente está gastando para enviar se o sensor está pressionado. Ou seja, aquela questão, né, de o que é um bom protocolo é justamente o que gasta menos dados enviando e chega do outro lado e a gente tem certeza que chegou direitinho. Qual que é o problema aqui então? Excesso de dado. Para a gente isso é ótimo, a gente consegue ler assim, mas para um outro Arduino isso é horrível. E como que a gente manda então? Posso mandar aqui 1 e aqui 0? Ainda continua ruim. Por quê? Esse 1 ele vai converter para uma string e ele vai mandar o caractere ASCII 1 e não o caractere em byte mesmo, não o caractere, mas o byte representando o valor 1. E esse é o problema da gente mandar usando o println. Ou seja, o println nesse caso ele é uma bosta. Por que ele é uma bosta? É o que eu falei, ele manda sempre em string. A gente não quer string, a gente quer poder manipular esse dado do jeito que a gente quiser. Olhando aqui na classe serial, a gente nota que tem um método muito bonito, provavelmente deve estar lá para o fim, lá para o fim, coitado dele, chama write. Vamos abrir ele. Write binary data to the serial port. Descrição dele. This data is sent as a byte or series of bytes. Ou seja, esse dado ele é mandado como um byte ou uma série de bytes, né? E para enviar caracteres representando os dígitos, use a função print. Então ele já disse, se você quiser mandar os caracteres, use a função print, que é que todo mundo usa. Aqui tem algumas formas de você usar o write. Então, para isso aqui funcionar, é só a gente mudar write e write. Dessa forma, ele está mandando um byte representando 1. E aqui ele está mandando um byte representando 0. Beleza? Essa é a forma que você vai entender. A gente pode simplificar isso ainda mais. Se vocês gostam de escrever código bonito, ó, a gente está gastando aqui 2, 3, 4, 5 linhas. Não quer dizer que está gastando mais processamento, mas fica feio. A gente pode escrever serial.write, digital read em sensor de toque. É a mesma coisa que isso aqui embaixo. Então a gente fez um protocolo com uma linha. Perfeito? Vamos fazer o outro lado agora, o Arduino que está recebendo isso. Então, criei aqui um novo documento, ó. Vou salvar ele aqui como mestre, aliás, sensor, vamos colocar aqui. E esse aqui vai ser o nosso mestre agora, né? Beleza. Vamos então colocar aqui o void setup, o nosso void loop. Por que a gente tem dois programas aqui? Um é o nosso emissor, né? É como se tivesse um Arduino responsável por fazer essa leitura aí do sensor de toque. E esse mestre é o nosso Arduino principal que vai estar recebendo esses dados do sensor de toque. Para a comunicação funcionar, eu posso colocar aqui, no caso, um begin com 9600? Não posso, vai dar caca. Ele vai receber ou não receber nada, ou receber uma coisa aleatória. Para funcionar, eles têm que ter a mesma velocidade. Tá? Então, se aqui está 57.600, lá tem que estar 57.600. Os dois têm que estar comunicando de forma síncrona. Então, nesse caso aqui, a gente não tem nenhum pino de leitura, a gente vai estar comunicando tudo via serial. E no nosso loop, a gente vai fazer o quê? Checar se a serial está available. O que é essa palavrinha available? Está disponível alguma informação? Se vocês olharem no site do Arduino, vocês vão ver que essa função, esse método,
ele na verdade retorna um inteiro. E o que é esse inteiro? A quantidade de bytes disponível no que a gente chama de buffer. Quando a gente não lê um dado, ele fica no buffer automaticamente. Toda vez que a gente leu ele, ele sai do buffer. Ele dá mais espaço para quem vem depois. Então, se a gente ver aqui, ó, esse available, ele retorna um inteiro. E aí, dependendo da plataforma, você tem uma quantidade de buffer diferente, né? No caso do Arduino, é 64 bytes, mais ou menos. Se você mandar 65 de uma vez, um deles vai ficar perdido. Voltando aqui, se serial.available for maior que 0, ou seja, tiver mais que 1 byte, né? Mais que 0 bytes, desculpa, então a gente vai realmente fazer a leitura da serial. Por que a gente não faz a leitura da serial direto? Eu vou explicar. Esse método read, ele vai lá no buffer e pega o valor do buffer. Então, se a gente colocar serial.read aqui, ele vai lá e vai pegar esse valor no buffer e já vai automaticamente deletar aquele valor e deixar espaço para o próximo. Se a gente fizer isso aqui, qual que é o problema? Vamos deletar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, byte, não, char, ou vou colocar um int para ficar mais simples. Int chegou, que é igual a serial.read. O problema do serial.read é que se não tiver nada na serial, no buffer da serial, o que ele vai fazer? Ele vai ficar esperando chegar essa quantidade de bytes que a gente quer. No caso, a gente pediu 1 aqui, mas a gente poderia pedir mais, de uma vez, né, para evitar ficando lendo várias vezes. Mas enfim, se a gente fizer isso aqui, o nosso programa vai ficar travado aí até chegar um dado. Chegou um dado, ele vai pular, né, e vai fazer o que tiver que fazer mais. Por isso que a gente sempre checa se tem disponível alguma coisa antes da gente realmente fazer a leitura dele. Vou pegar essa variável aqui, chegou, deixar ela como global para a gente acessar ela de qualquer lugar, poder salvar ela também. E a gente vai fazer chegou é igual a serial.read. Esse read vai realmente pegar o byte, jogar ele aí nesse inteiro, já vai fazer a conversão, tudo bonitinho. E o que a gente vai fazer agora? Vai descodificar nossa mensagem, né? No sensor a gente codificou ela e enviou, e aqui a gente vai descodificar ela. Como é muito simples a mensagem, é só a gente verificar. Chegou é diferente de 0, então a gente vai, sei lá, aqui no caso seria o caso de o sensor estar realmente pressionado. A gente poderia também colocar igual a 1, né? Mas é melhor usar aqui o diferente de 0, que 0 é uma coisa mais fácil de checar, enfim, eu uso sim. E aqui é se tiver despressionado. Olha como ficou simples o nosso protocolo. Agora a gente vai começar a complicar ele um pouco mais. E agora o próximo exemplo ele é um pouco mais, uma construção maior daquele anterior. Nesse caso a gente tem 8 sensores de toque que a gente quer enviar de um Arduino para o outro Arduino, né? Então vamos nessa. Aproveitando já o código que a gente tem, né? A gente vai alterar primeiro o que vai enviar os dados, né? Que no nosso caso é o sensor. Vamos colocar aqui, então, todos esses pinos de sensor de toque, né? Que no caso são 8. E para fazer isso, vamos colocar aqui, ó, int pinos é igual a... E aqui a gente vai definir nossos pinos 10, colocar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza, todos esses são nossos pinos aí de comunicação. E a gente vai configurar ele de uma forma bem legal aqui e dinâmica.
Ao invés de ficar colocando 8, 20, 50, 1 milhão de pin modes, a gente vai fazer assim, ó, for int i que é igual a 0, né? Começando i é igual a 0, e enquanto i for menor que 8, i mais. Quer dizer, i vai começar em 0 e vai terminar em 7. E a gente vai pin mode de pinos, né? Desse array aqui na posição i é output. Pronto, a gente fez a mesma coisa que a gente iria fazer com 1 zilhão de pin modes. E aqui alterando 5, 6, 7, enfim. A gente faz isso de uma forma mais inteligente. Se for simplificar mais ainda, dá para até tirar esse colchete aqui. Como só tem uma informação dentro do for, né? Uma execução aí, uma linha de código, né? A gente pode tirar. Então fizemos aí a configuração dos pinos. Agora o que a gente vai fazer é usar o que para transmitir esses dados, né? A gente tem 8 sensores e a gente quer transmitir 8 dados via serial. A gente poderia muito bem fazer aqui um for também, né? Int i igual a 0, i menor que 8, i mais, e ele vai repetir isso aqui 8 vezes, enviando, na verdade, o valor do digital read do pinos i. Qual o problema disso? Na verdade, a gente tem dois problemas aqui. O primeiro problema é que a gente está consumindo muito dado. Para cada sensor de toque, quer dizer, qual que é o valor que pode ter um sensor de toque? 1 ou 0, né? Tem como ele ser 256? Não tem como ser 200, nem 50, nem 20. Ou é 0 ou é 1. Então a gente está gastando dados à toa, porque os primeiros 7 bits, né? Se a gente for pensar no byte aí, dividir aqui, os primeiros 7 bits vão sempre ser 0. E o último, né, é que a gente está colocando ou 1 ou 0, dependendo do valor. Concorda comigo? Se a gente colocasse, né, todos eles em um byte só, é o que a gente vai fazer. Mas tem um outro problema que a gente não percebeu aqui, que é justamente o da questão de qual que é o primeiro sensor. Se você receber isso aqui, né, você está recebendo isso na serial. Tem como você saber que esse aqui é o primeiro? Ou esse aqui é o primeiro? Esse aqui é o segundo? Como você vai saber? Você não tem um ponto inicial, você não tem um ponto de início, né? Você não tem uma relação, um ponto de referência, ou qualquer coisa assim. E isso é um problema, porque se você não sabe aonde começa, você não vai saber qual que é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. E por que eu falo isso? Tá, esse aqui é o primeiro que está chegando, mas quem disse que esse é o primeiro que está chegando? Né? Se você começou a ler agora e ele já estava enviando alguma coisa, você recebeu esse aqui primeiro, mas esse aqui pode ser o quinto, pode ser o quarto. Enfim, vamos fazer aqui então uma forma da gente fazer essa sincronização. Tá? Primeiro vamos enviar dessa forma burra, gastando aí 8 bytes, né? E depois a gente faz gastando 1 byte só, que é mais simples e nesse caso vai dar certinho, né? Porque a gente tem 8 sensores, 1 byte com 8 bits, cada sensor vai para 1 bit e vai virar 1 byte. Já entendemos isso. Como que a gente pode fazer para sincronizar esse dado, né, que vai chegar na serial? Como que a gente faz isso? Está chegando com um monte de valor, o último pode variar. Uma forma de você fazer isso, já que você tem vários bits gratuitos, né, que estão indo sem fazer nada, sem dado nenhum, coitado deles, é colocar na primeira mensagem o bit último ou qualquer outro bit 1. Aí na hora que você estiver recebendo e você detectar, opa, esse aqui é a primeira mensagem, você já sabe que a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, todas elas vão vir em sequência e vão estar naquela ordem, né? Então, se a gente recebeu isso aqui, ó, veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você sabe que isso aqui inteiro, ó, é uma mensagem, né, um pacote. É isso aqui que a gente enviou de uma vez. Só que tem um outro problema. Lembra que eu falei que os bits podem mudar e que os bytes podem não chegar inteiro também? Então, supõe que 1 byte foi perdido. E aí?
você vai ler o segundo, mas você vai estar lendo o terceiro. O quarto vai ser o quinto vai ser o sexto. Você vai ter vários problemas. Como que funciona isso então? Porque internet, telefone, né, nosso GSM, tudo isso tem que transmitir dado de uma forma segura, que você saiba que chegou no outro lado. E normalmente tem uma coisa que chama CRC, que é um checksum. Imagina que a gente está pegando esses dados aqui na hora de enviar e a gente vai mandar um dado extra que é como se fosse a soma de todos os dados. Pode ser a soma, multiplicação ou esse CRC, né, que é um cálculo matemático que gera um número bem aleatório. E na hora que a gente recebe esses dados, a gente faz esse cálculo de novo do outro lado, né, no nosso mestre, e a gente vai verificar se o último byte, que seria o do CRC, ele bate com o resto do dado. Então, se por acaso um bit aqui se trocar, esse CRC, por mais que tenha variado um bit também, a gente ainda assim consegue verificar se ele está falha a mensagem. Porque para a gente o que importa é está errado ou não. E essa é uma forma da gente fazer isso. Não vamos fazer isso aqui, vamos deixar ele mais simples ainda, mas saibam que isso existe e que vocês vão encontrar problemas assim, que existe solução para isso. Então vamos passar agora a mudar esse nosso protocolo aqui e vamos enviar só 1 byte. Como que a gente vai fazer então? No caso, a gente vai mandar 1 byte, né? E o primeiro bit vai representar então o digital read do 5. O segundo bit vai representar o digital read do 6 e assim por diante. Dessa forma, a gente vai gastar 1 byte para mandar todos esses sensores. Como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma variável aqui de ajuda que eu vou chamar de estado. Vou dar declarar ele como char, que eu forço ele a ter 8 bits e vou iniciar ele como 0, tá? Isso é uma anotação para você definir um hexadecimal. Leia esses dois caracteres últimos como hexadecimal. Para você definir um booleano, você põe B. Para você definir um inteiro ou qualquer outra coisa, você não põe nada. Então, a gente definiu um hexadecimal, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, só que dessa forma eu tenho certeza que ele está todo zerado, o byte. E aí, a gente vai ainda iterar, só que a gente só vai mandar esse sinal uma vez. E o que a gente vai mandar? O estado. Beleza? Antes de tudo, a gente vai vir dizer que estado é igual a 0, né? A gente vai zerar o byte e depois a gente envia. O que a gente vai fazer aqui no meio agora é uma operação com binários. E se vocês não souberem disso, eu aconselho vocês darem uma pesquisada, que é bem útil. Era uma coisa que eu achava assim, isso aí eu nunca vou usar. Mas acaba que você usa nessas situações assim onde precisa comunicar dados ou fazer ficar bem compacto, né, a mensagem. Então o que a gente vai fazer? Estado vai ser igual a estado ou, tá vendo esse ou aqui? Ele não tem 2 barras, ele tem 1 barra. Isso quer dizer a operação de bit a bit ou. E esse ou a gente vai fazer ele com o digital read do pino pinos, né, i. Então a gente está lendo lá em cima qual que é o pino que está anexado a esse, né, que está representando esse i. E o que a gente vai fazer aqui agora? Vai englobar isso aqui e a gente vai dar o que chama de left shift. Esses dois menores aqui, ele vai deslocar todo o byte para a esquerda. A quantidade de vezes que a gente disser aqui, ó, 3, 4, 5, 6. E o que vai ser isso? No caso, o i. O próprio i que a gente está iterando. Então, olha o que vai acontecer no final. Estado começou em 0. Né? Vou colocar aqui todo o byte dele. E depois ele vai fazer primeiro os parênteses, né? Então, digital read de pino i. Vamos supor que seja, né, 0. Então, isso aqui, 0 é a mesma coisa que o binário 0, 0, 0, tudo 0.
E eu vou deslocar isso aqui para a esquerda quantas vezes? Vamos supor que seja a primeira iteração ainda. Então, o i começou em 0, correto? Eu vou deslocar 0 vezes isso aqui para a esquerda, que vai dar realmente a mesma coisa. Isso aqui ou isso vai dar 0, beleza? Agora vamos supor que não esteja 0 nosso digital read, esteja 1. O que ele vai fazer? Deslocar para a esquerda 0 vezes, que vai dar a mesma coisa. Depois a gente vai fazer um ou com isso. Primeiro bit ou o segundo bit. Primeiro bit, né? O segundo bit. E vai dar isso aqui. A gente alterou um bit, tá vendo? Agora vamos continuar. Fingir que a gente está agora na segunda iteração. No caso, o i é 1. A gente leu, foi quanto? A gente leu 1. Né? O digital read está 1 no segundo sensor. Na hora que a gente der um left shift, a gente vai mover isso aqui, ó. A gente vai mover para... Opa! A gente vai mover para a esquerda. E depois a gente vai fazer um ou. Então, o ou aqui vai ser, no caso, vai virar isso aqui. Se a gente já tivesse setado antes, né? Vamos voltar aqui. Se a gente já tivesse setado o primeiro bit, e o que ia acontecer aqui? Movimentou um para a esquerda. Depois a gente fez o ou e vai dar isso aqui, ó. Quer dizer, os dois primeiros sensores estão assim. Conseguiram visualizar? A gente está simplesmente juntando vários sensores, né, digitais em um byte. E agora como que fica do outro lado para a gente descomprimir esses dados, né, para a gente conseguir ler isso de uma forma decente? Chegou aqui, no caso, já vai ser o nosso byte com todos esses sensores. Vamos criar aqui, então, um array, que a gente vai chamar de sensores, e ele vai ter 8 posições, tá? E ele já começa tudo zero, enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai iterar também a mesma coisa, e for menor que 8, e mais, e a gente vai ler esse chegou, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é ler o primeiro bit do chegou. Como que a gente lê o primeiro bit do chegou? A gente faz o oposto do ou, que é o e, né? A gente usou aqui o ou, a gente vai usar o e. Então a gente vai fazer chegou e a gente vai fazer o que chama de bit mask aqui. A gente vai criar uma máscara. Eu só quero ler o bit x desse chegou aqui. Então eu vou criar aqui uma máscara. E essa máscara aqui, se você notar, ó, ela tem 8 bits, tá vendo? A gente pode simplificar isso aqui para 0b1, que é a mesma coisa que 0x01, que é a mesma coisa que 1, só que a gente vai colocar 0x01 para ficar bonitinho. Esse 0x01, a gente vai então, antes de fazer o e com ele, a gente vai dar um deslocamento dele para a esquerda a quantidade de vezes da iteração que a gente está. Então, o que vai acontecer? Esse 0x01 aqui vai, na verdade, virar como se fosse uma máscara disso aqui, ó. E ele vai primeiro ser uma coisa parecida com isso, depois ele vai virar isso aqui, depois ele vai virar isso aqui, depois ele vai virar... Tá vendo que ele tá andando de bit a bit? E assim por diante. Então, é o que essa operação aqui está fazendo. Vocês têm que perceber isso para conseguir entender o todo aí. E agora, o que vai acontecer? A gente está fazendo um e, né? Então, onde a gente vai salvar essa variável? No sensors i, né? Então, a gente vai dizer que sensors i é igual a chegou e 0x01 deslocado para a esquerda i vezes e o chegou. Enfim, tá ficando uma doideira, né? Eu já cansei aqui de falar e ou, chega para a esquerda, mas essa é a lógica para a gente conseguir mandar tudo em um byte. E simplificando ainda aqui, ó, ficou mais bonito ainda. Beleza? Se vocês conseguiram entender isso aqui, dá para criar muita coisa legal. Mas se você
por acaso está aqui e falou, putz, esse negócio é difícil pra caramba. Procura no Google, ó, pesquisei aqui, ó, lógica binária, bitwise operation, e vocês vão entender o que é isso que eu estou falando. Depois que vocês entenderem isso, revejam o vídeo, vocês vão realmente entender isso aqui. Se você já entendeu de cara, ótimo, perfeito. Você consegue fazer coisas até mesmo mais complexas. Aqui, ó, por exemplo, foi um projeto que eu fiz para a escola e na comunicação do Arduino com o PC, que eu estava comunicando com o Processing, né? A gente utilizou esse protocolo aqui, ó. Eu usei 8 bits, né? E nos 2 primeiros bits, o computador mandava qual que era o comando. Nesse caso, só tinha pouco comando, né? E ou era 00, ou 01, 10 ou 11, né? Ping para perguntar a placa está ligada, desligar ou ligar o processo, setar o setpoint e setar o KP, KD, enfim. Era o que eu precisava. E o resto, né? Então a gente tinha 6 bits de dados, era realmente os dados que a gente estava mandando do computador. E a resposta ela era um byte cru mesmo, enfim. Aqui está o processo ó, que a gente fez para realmente comunicar isso aí. Então a gente pegava, lia, e é isso que a gente fez. A gente desloca para lá, desloca para cá, faz operação com máscara, ó, nesse caso a nossa máscara, para pegar os dados, e, enfim. Uma coisa legal é que isso aqui era uma thread também. Ó. Thread com, se a gente ver aqui em cima, no caso é a PC Communication, e ela fazia isso tudo em paralelo com o programa rodando, sem ter que esperar nem nada. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e tenham realmente aprendido alguma coisa com ela relacionado aí à comunicação serial, né, alguma coisa com operação de bit. E qualquer sugestão, dúvida, reclamação, feedbacks em geral são sempre bem-vindos. Essa videoaula mesmo foi uma dúvida que um amigo meu, o Rafael, teve e eu acabei fazendo. Essa videoaula foi meio que especial para ele. Então é isso aí, Rafael. Valeu aí, galera. Até a próxima.